Olá, alma querida. Que a paz de Jesus envolva seu coração neste momento sagrado e que a luz dos bons espíritos ilumine seu caminho enquanto compartilhamos estas reflexões fraternais. Existe uma experiência tão profunda, tão íntima, que muitos de nós guardamos em silêncio no santuário de nosso coração: o reencontro, durante o sono, com aqueles que já partiram para o plano espiritual. Aquele momento em que de repente seu pai, sua mãe, seu filho ou amigo querido surge diante de você, tão real, tão presente, que por instantes você esquece que eles já não habitam o plano físico. Quantas almas, ao acordar de um sonho assim, sentem ao mesmo tempo o consolo da presença e a renovação da saudade? Quantos corações se enchem de dúvidas sobre o significado desse encontro? E principalmente, como devemos proceder diante dessa experiência tão especial? Hoje, meu irmão, minha irmã, vamos refletir sobre esse fenômeno com a delicadeza que ele merece, compreendendo sua natureza espiritual e os cuidados necessários para que essa bênção não se transforme em obstáculo em nossa jornada evolutiva. Antes de tudo, precisamos compreender que o sono representa uma libertação temporária do espírito. Como nos ensina a doutrina espírita, durante o repouso do corpo físico, nosso espírito, ainda ligado pelo cordão fluídico, ganha relativa liberdade e pode transitar por diferentes dimensões, encontrar-se com outros espíritos e vivenciar experiências que nem sempre são registradas por nossa consciência ao despertar. Nesse estado de emancipação parcial da alma, que muitas vezes ocorrem os encontros com entes queridos que já habitam o plano espiritual. Não é por acaso que o sonho é frequentemente chamado de o irmão da morte. Ambos representam estados em que o espírito se liberta, em diferentes graus das limitações da matéria. A senhora Helena, do interior de Pernambuco, perdeu seu filho único, Antônio, em um acidente quando ele tinha apenas 22 anos. A dor dilacerou sua alma e por meses ela viveu em profundo desespero. Certa noite, Helena sonhou com Antônio. No sonho, eles estavam em um jardim luminoso, com flores que ela jamais tinha visto na terra. Antônio aparecia radiante, saudável, e lhe disse: "Mãe, estou bem, melhor do que você imagina. Seu desespero me prejudica, me prende. Preciso que você se fortaleça e continue sua jornada. Transforme sua dor em serviço ao próximo. Assim, você me ajudará e ajudará a si mesma." Ao acordar, Helena sentiu uma paz inexplicável. Começou a frequentar um centro espírita, encontrou consolo nos estudos e, seguindo o conselho do filho, iniciou um trabalho voluntário com crianças carentes. Sua vida ganhou novo significado. Ocasionalmente, Antônio voltava a aparecer em seus sonhos, sempre trazendo palavras de incentivo e amor. Essa experiência de Helena ilustra o aspecto positivo e consolador que os sonhos com entes queridos desencarnados podem ter. Mas atenção, alma querida, existem atitudes que jamais devemos tomar após essas experiências. Por mais significativas que sejam, nunca se torne dependente desses sonhos, transformando-os no centro de sua existência. Algumas pessoas, após sonharem com um ente querido, passam a viver apenas na expectativa do próximo sonho, negligenciando suas responsabilidades, seus relacionamentos com os encarnados e sua própria evolução espiritual. O senhor Agenor, após perder sua esposa Amélia, teve um sonho vívido com ela. A experiência foi tão marcante que ele passou a dormir até 12 horas por dia, na esperança de encontrá-la novamente. Abandonou seu trabalho, afastou-se dos filhos e netos, e sua saúde começou a deteriorar. Sua vida passou a girar exclusivamente em torno da possibilidade de um novo sonho com Amélia. Meses depois, ele finalmente teve outro sonho com a esposa. Desta vez, ela apareceu acompanhada de um senhor de semblante sereno, que se identificou como um orientador espiritual. Ambos explicaram a Agenor que seu comportamento estava prejudicando não apenas a si mesmo, mas também a evolução espiritual de Amélia,
que se sentia angustiada ao ver o marido desperdiçando sua vida terrena. Meu amor, disse Amélia no sonho, cada encarnação é uma oportunidade preciosa de aprendizado e crescimento. Não desperdice a sua. Honre minha memória vivendo plenamente, cuidando de nossa família, cumprindo sua missão. Assim você me ajuda a prosseguir em minha jornada espiritual sem o peso da preocupação com você. Esta história nos ensina uma lição fundamental. Os encontros durante o sono com entes queridos desencarnados são dádivas que devem nos fortalecer para a vida, não nos afastar dela. O amor que nos liga aos que partiram deve ser um incentivo para vivermos com plenitude e propósito, não uma desculpa para nos alienarmos da realidade presente. Nunca tente forçar esses encontros através de métodos artificiais. Algumas pessoas, ansiosas por sonhar com seus entes queridos, recorrem a soníferos, técnicas de indução de sonhos, ou mesmo práticas espiritualistas inadequadas, sem o devido preparo e orientação. Maria das Dores perdera o marido. Joaquim, há apenas 2 meses, quando desesperada para se comunicar com ele, começou a frequentar reuniões mediúnicas sem qualquer preparação, a tomar medicamentos para dormir mais profundamente e a praticar rituais supersticiosos antes de deitar. O resultado foi devastador. Em vez de encontros genuínos com o espírito de Joaquim, Maria começou a ter pesadelos perturbadores e a sentir presenças opressivas em sua casa. Seu estado mental deteriorou rapidamente, levando-a a uma crise emocional severa. Quando finalmente buscou ajuda em um centro espírita sério, foi orientada sobre os perigos de forçar comunicações com o plano espiritual sem o devido preparo e proteção. Aprendeu que os verdadeiros encontros espirituais durante o sono ocorrem naturalmente dentro da lei divina, conforme a necessidade e o merecimento de ambas as partes, encarnada e desencarnada. Após um período de reequilíbrio espiritual, com preces, estudos edificantes e participação em trabalhos de assistência fraterna, Maria finalmente teve um sonho sereno e reconfortante com Joaquim. Foi um encontro breve, mas genuíno, que lhe trouxe paz ao coração. Nunca interprete literalmente todas as mensagens recebidas nesses sonhos. É preciso discernimento para diferenciar os sonhos comuns, frutos de nossa própria elaboração mental e emocional, dos verdadeiros encontros espirituais. Mesmo nos encontros genuínos, as mensagens podem chegar distorcidas por nossas limitações perceptivas ou pela interferência de nosso próprio inconsciente. Além disso, nem todos os espíritos que se apresentam em nossos sonhos são realmente quem dizem ser. Otávio, um jovem estudante de São Paulo, sonhou com seu avô falecido, que lhe dava orientações sobre investimentos financeiros e insistia para que Otávio retirasse todas as suas economias do banco para aplicar em um negócio específico. Ao acordar, impressionado com a vivacidade do sonho, Otávio estava pronto a seguir o conselho. Felizmente, antes de tomar qualquer decisão precipitada, ele compartilhou a experiência com sua mãe, que era estudiosa da doutrina espírita. Ela o alertou sobre a necessidade de analisar cuidadosamente o conteúdo da mensagem. O avô de Otávio, quando encarnado, era um homem prudente e jamais aconselharia o neto a fazer movimentações financeiras arriscadas. Além disso, espíritos verdadeiramente esclarecidos não costumam interferir em questões materiais de forma impositiva, respeitando o livre-arbítrio dos encarnados. Após refletir e buscar orientação espiritual, Otávio compreendeu que provavelmente não se tratava de seu avô verdadeiro, mas de um espírito mistificador, ou mesmo de um sonho comum, influenciado por suas próprias preocupações financeiras. Este caso nos ensina a importância do discernimento. As mensagens recebidas em sonhos, por mais impactantes que sejam, devem sempre ser avaliadas à luz da razão, da lógica e dos valores éticos.
Os verdadeiros espíritos de luz jamais nos aconselharão a fazer algo que contrarie os princípios da moral, da caridade e do bom senso. Nunca compartilhe indiscriminadamente suas experiências íntimas com qualquer pessoa. Os sonhos com entes queridos desencarnados são experiências sagradas e pessoais. Compartilhá-las com pessoas céticas, zombeteiras ou despreparadas pode resultar em comentários negativos que machucarão seu coração e poderão semear dúvidas desnecessárias em seu espírito. Dona Celeste teve um sonho belíssimo com sua filha Ana, falecida há um ano. No sonho, Ana mostrava-lhe um trabalho que realizava em uma colônia espiritual, ajudando crianças recém-desencarnadas a se adaptarem ao plano espiritual. A experiência foi tão reconfortante que Celeste, transbordando de alegria, contou para todos os seus conhecidos, inclusive para pessoas que não tinham qualquer afinidade com o tema espiritual. As reações foram devastadoras. Alguns riram abertamente, chamando-a de louca. Outros sugeriram que ela procurasse ajuda psiquiátrica. Houve quem dissesse que era apenas seu subconsciente tentando lidar com o luto. Essas reações negativas abalaram a certeza que Celeste sentira sobre a autenticidade de sua experiência, mergulhando-a novamente na tristeza. Foi somente quando compartilhou sua vivência em um grupo de estudos espíritas, entre pessoas que compreendiam a naturalidade desses fenômenos, que Celeste encontrou o acolhimento e a compreensão de que necessitava. Escolha com cuidado com quem compartilhar suas experiências espirituais. Busque pessoas que, mesmo que não compartilhem exatamente das mesmas crenças, sejam capazes de respeitar a sacralidade de sua vivência. Nunca deixe que esses sonhos se tornem um substituto para sua fé raciocinada e seu desenvolvimento espiritual. Algumas pessoas, após terem sonhos consoladores com entes queridos, abandonam os estudos espirituais e a busca por compreensão mais profunda dos fenômenos espíritas, satisfeitas apenas com a experiência emocional que tiveram. Embora os sonhos significativos possam fortalecer nossa fé na sobrevivência da alma após a morte física, eles não substituem o conhecimento adquirido através do estudo sério e da prática constante dos princípios espirituais. A fé esclarecida, baseada na compreensão das leis espirituais, é muito mais robusta e transformadora do que aquela baseada apenas em experiências subjetivas. O jovem André teve um sonho impressionante com seu pai, falecido havia poucos meses. A experiência foi tão marcante que André considerou desnecessário continuar seus estudos sobre espiritualidade. Agora eu já sei que a alma sobrevive. Não preciso mais estudar nem frequentar o centro espírita, dizia ele aos amigos. Com o tempo, porém, as impressões do sonho foram se diluindo e surgiram novas dúvidas. Sem o alicerce do conhecimento adquirido pelo estudo constante e pela vivência na prática espiritual, sua convicção começou a vacilar. Foi somente quando retomou os estudos e compreendeu a base racional dos fenômenos espirituais que André encontrou uma fé verdadeiramente inabalável, que não dependia exclusivamente de experiências subjetivas. Nunca utilize esses sonhos como pretexto para evitar o necessário processo de luto e adaptação. Algumas pessoas, ao terem sonhos consoladores com entes queridos desencarnados, recusam-se a processar a dor da perda física e a reorganizar sua vida na ausência do ser amado. O luto é um processo natural e necessário. Mesmo com a certeza da sobrevivência da alma e a possibilidade de contato através de sonhos e outros fenômenos mediúnicos, é importante aceitar a realidade da separação física temporária e aprender a viver uma vida plena neste plano de existência. A senhora Antônia perdeu seu filho único, Roberto, em um acidente de carro. 3 semanas após o falecimento, teve um sonho vívido com o filho, que a tranquilizou sobre sua condição no plano espiritual. Antônia ficou tão impressionada que se recusou a fazer qualquer mudança em seu cotidiano.
Manteve o quarto de Roberto exatamente como ele havia deixado. Continuou a preparar suas refeições favoritas, a comprar suas roupas, a falar dele exclusivamente no presente, como se ele estivesse apenas temporariamente ausente. Embora sua crença na sobrevivência da alma fosse genuína e reconfortante, Antônia estava usando essa crença para negar a realidade da transformação que ocorrera em sua vida. Estava presa a um padrão de comportamento que não permitia nem seu próprio crescimento, nem o progresso espiritual de seu filho, que se preocupava com seu apego excessivo. Foi somente após orientação espiritual adequada que Antônia compreendeu que aceitar a realidade da morte física não significava abandonar o filho ou amá-lo menos. Pelo contrário, significava honrar sua memória e auxiliar sua evolução espiritual, criando um relacionamento novo e diferente, mas igualmente baseado no amor. Nunca permita que esses sonhos se tornem motivo de vaidade espiritual. Algumas pessoas, ao terem experiências significativas durante o sono, passam a se considerar especialmente escolhidas ou espiritualmente superiores àquelas que não têm vivências semelhantes. É importante lembrar que os fenômenos mediúnicos, incluindo os contatos durante o sono, não são indicativos de elevação espiritual. São apenas capacidades naturais que alguns espíritos possuem em maior grau que outros, sem qualquer relação necessária com seu desenvolvimento moral. O Sr. Jerônimo começou a ter sonhos frequentes com diversos parentes falecidos. As experiências eram tão vívidas e detalhadas que ele passou a se considerar um escolhido, um intermediário especial entre os dois planos de existência. Começou a tratar com condescendência os amigos e familiares que não tinham experiências similares, considerando-os espiritualmente inferiores. Essa atitude de superioridade acabou por isolá-lo socialmente e, mais grave ainda, impediu seu verdadeiro crescimento espiritual. Pois, como nos ensina o Evangelho, os últimos serão os primeiros. A verdadeira elevação espiritual se manifesta na humildade, no amor desinteressado e no serviço ao próximo, não na ostentação de capacidades psíquicas ou experiências extraordinárias. Foi somente quando um amigo sincero lhe mostrou o quanto seu comportamento se afastara dos princípios cristãos que Jerônimo pôde refletir e reconhecer seu engano. Compreendeu então que as experiências que tinha eram dádivas para seu consolo e aprendizado, não troféus a serem exibidos ou motivos para vanglória. Nunca negligencie sua saúde física e mental em função dessas experiências. Algumas pessoas, ansiosas por ter mais sonhos significativos, alteram drasticamente seus padrões de sono, dormindo em excesso ou em condições inadequadas, o que pode ter sérios impactos em sua saúde física, mental e emocional. A jovem Gabriela, após ter um sonho inspirador com sua avó falecida, passou a dormir cada vez mais, na esperança de ter novas experiências similares. Reduziu suas horas de estudo, abandonou a prática de exercícios físicos e até começou a faltar ao trabalho. Sua saúde deteriorou, ela ganhou peso excessivo devido ao sedentarismo e sua vida social praticamente desapareceu. Paradoxalmente, quanto mais ela forçava o processo, tentando induzir artificialmente os sonhos, menos experiências significativas tinha. Foi somente quando compreendeu que os verdadeiros encontros espirituais ocorrem naturalmente, dentro da lei divina e conforme a necessidade de ambas as partes, que Gabriela retomou o equilíbrio em sua vida. Voltou a cuidar de sua saúde, a cultivar relacionamentos saudáveis com pessoas encarnadas, a estudar e trabalhar com dedicação. E, curiosamente, foi justamente quando deixou de forçar os sonhos que voltou a ter, ocasionalmente, experiências genuínas e significativas durante o sono. Nunca base decisões importantes exclusivamente em sonhos, sem confirmação por outros meios. Algumas pessoas, impressionadas com a vivacidade de seus sonhos, com entes queridos falecidos,
e tomam decisões drásticas baseadas unicamente nas orientações recebidas nessas experiências. É fundamental lembrar que, mesmo nos sonhos genuínos, nossa interpretação pode ser influenciada por nossos próprios desejos, medos e expectativas. Além disso, como já mencionamos, nem todos os espíritos que se manifestam são quem dizem ser. A senhora Carolina sonhou com seu marido falecido, que a orientava a vender a casa onde moravam há 30 anos e mudar-se para outra cidade, onde supostamente encontraria mais paz. Sem consultar ninguém, sem refletir adequadamente, Carolina colocou a casa à venda por um valor abaixo do mercado, desfez-se de muitos pertences e preparou-se para a mudança. Foi sua filha quem, preocupada com a decisão precipitada, a convenceu a consultar um centro espírita sério antes de prosseguir. Lá Carolina recebeu a orientação para analisar a mensagem do sonho com mais cuidado, considerando aspectos práticos e racionais. Será que a mudança era realmente necessária para seu bem-estar? Havia outras formas de encontrar a paz que buscava, sem uma transformação tão radical em sua vida? Após reflexão sincera e orientação adequada, Carolina percebeu que estava projetando no sonho seu próprio desejo de fuga da realidade. A casa estava cheia de lembranças do marido, e mudar-se parecia uma forma de escapar da dor de confrontar essas memórias diariamente. Em vez da mudança drástica, Carolina optou por fazer pequenas transformações em sua casa, redecorar alguns ambientes e buscar novas atividades em sua própria comunidade. Encontrou paz não na fuga, mas no enfrentamento sereno de sua nova realidade e na reconstrução gradual de sua vida. Esta história ilustra a importância de analisar as mensagens recebidas em sonhos com discernimento e racionalidade. As orientações espirituais genuínas geralmente nos chegam não apenas por um único canal, mas são confirmadas por intuições, sincronicidades e acontecimentos que reforçam sua validade. Nunca tente estabelecer contatos com entes queridos desencarnados através de práticas mediúnicas sem a devida preparação e orientação. O desejo compreensível de manter contato com aqueles que amamos, por vezes, leva pessoas inexperientes a tentarem, por conta própria, sessões mediúnicas improvisadas, uso de instrumentos como o copo ou tábuas Ouija e outras práticas potencialmente perigosas. A mediunidade é uma faculdade natural, mas seu exercício requer conhecimento, preparo e proteção adequada. As tentativas amadoras de estabelecer contato com o mundo espiritual podem abrir portas para influências negativas e obsessões. O jovem casal, Roberto e Carla, perdeu sua filha de 5 anos, Aninha, vítima de uma doença grave. Desesperados por algum contato com a menina, começaram a realizar sessões improvisadas em casa, usando um copo sobre letras desenhadas em uma cartolina. Inicialmente, receberam mensagens aparentemente consoladoras, assinadas com o nome da filha. Gradualmente, porém, as mensagens se tornaram confusas e depois assustadoras. O ambiente da casa começou a se tornar pesado. Objetos se moviam sem explicação, e o casal passou a sofrer de insônia, pesadelos e sensações de opressão. Foi somente quando buscaram ajuda em um centro espírita orientado pelos princípios kardecistas que compreenderam o risco a que haviam se exposto. As sessões improvisadas, sem a devida preparação e proteção, haviam atraído entidades mistificadoras que se faziam passar pela filha do casal, através de estudos, preces e trabalho de desobsessão conduzido por médiuns experientes. O casal gradualmente recuperou o equilíbrio. E, ironicamente, foi somente quando abandonaram as tentativas desesperadas de contato que ambos tiveram, separadamente, sonhos genuínos e consoladores com Aninha, em um ambiente espiritual luminoso e sob a proteção de mentores espirituais.
Nunca cultive pensamentos obsessivos sobre os sonhos, analisando-os excessivamente e atribuindo significados a cada mínimo detalhe. Embora a reflexão sobre os sonhos significativos seja importante, a obsessão analítica pode distorcer seu verdadeiro sentido e alimentar fantasias que nos afastam da realidade. Dona Josefina teve um sonho tocante com seu filho Carlos, falecido havia 1 ano. No sonho, ele aparecia saudável e feliz, em um ambiente luminoso, e dizia estar bem e adaptado à vida espiritual. Também mencionava que estava aprendendo música, algo que sempre desejara quando encarnado. A experiência foi reconfortante, mas Josefina passou a analisar obsessivamente cada detalhe do sonho. A cor da roupa que Carlos usava, o tipo exato de instrumento musical que aparecia, até mesmo os móveis que decoravam o ambiente. Cada elemento se tornava objeto de interpretações cada vez mais complexas e, por vezes, fantasiosas. Essa fixação começou a contaminar outros aspectos de sua vida. Ela via sinais em toda parte, atribuía significados esotéricos a acontecimentos cotidianos e, gradualmente, se afastava de uma compreensão equilibrada da espiritualidade. Foi apenas quando uma amiga espírita, com gentil firmeza, a ajudou a ver que estava substituindo a fé raciocinada por superstições que Josefina pôde retomar o equilíbrio. Aprendeu a guardar no coração a essência consoladora do sonho, sem se perder em análises obsessivas de detalhes que provavelmente refletiam mais sua própria elaboração mental do que mensagens específicas do plano espiritual. Nunca permita que esses sonhos se tornem fonte de sofrimento ao invés de consolo. Algumas pessoas, após sonharem com entes queridos falecidos, sentem uma renovação tão intensa da saudade que acabam sofrendo mais do que antes da experiência. Antônio sonhou com sua esposa Teresa, falecida havia 2 anos. No sonho, tiveram um breve momento de reencontro em um jardim semelhante ao que cultivavam juntos quando ela estava encarnada. A experiência foi tão real, tão vívida, que ao acordar, Antônio sentiu como se a tivesse perdido novamente. A dor da separação, que começava a cicatrizar, abriu-se como uma ferida recente. Nos dias seguintes, ele se isolou. Chorava constantemente e repetia: se eu soubesse que ia doer tanto, preferia não ter sonhado. Foi somente através da compreensão mais profunda da natureza desses encontros espirituais que Antônio pôde transformar sua dor em gratidão. Compreendeu que o sonho não deveria ser motivo de sofrimento, mas um lembrete precioso de que o amor transcende a morte física, de que os laços verdadeiros nunca se rompem, apenas se transformam. Com o tempo, a lembrança do sonho deixou de ser uma fonte de dor para tornar-se um tesouro guardado no coração, uma confirmação da continuidade da vida e da eternidade do amor. Minha irmã, meu irmão de luz, se você tem sido abençoado com sonhos significativos com seus entes queridos que já partiram, receba essas experiências como dádivas de amor e consolo que são. Guarde-as no coração como pérolas preciosas, mas não se torne dependente delas nem permita que interfiram negativamente em sua jornada terrena. Lembre-se, o verdadeiro propósito desses encontros espirituais durante o sono é fortalecer nossa fé na imortalidade da alma, confortar nosso coração diante da separação temporária e nos inspirar a viver plenamente nossa existência atual, cumprindo com serenidade e determinação as missões que escolhemos antes de reencarnar. Não é castigo, é aprendizado. Não é fim, é transformação. Não é perda, é apenas uma separação temporária. A morte não encerra os laços de amor, apenas os transfere para outra dimensão da existência. E os sonhos significativos são pontes de luz, que ocasionalmente nos permitem atravessar o véu que separa os 2 planos, lembrando-nos de nossa natureza espiritual e da eternidade do amor verdadeiro. Cultive pensamentos elevados, mantenha hábitos saudáveis de corpo e mente, dedique-se ao bem do próximo e à sua própria evolução espiritual.
Assim, você estará criando condições favoráveis para encontros genuínos com seus entes queridos durante o sono, dentro da lei divina e conforme a necessidade e o mérito de ambos, você e o Espírito amado. E lembre-se sempre, os verdadeiros encontros espirituais durante o sono não são um fim em si mesmos, mas instrumentos de consolo e aprendizado em nossa jornada evolutiva. São gotas de orvalho celeste que, ao tocar nosso coração, nos lembram de nossa verdadeira natureza e destino como espíritos imortais, filhos de Deus, em eterna caminhada para a luz. Que a paz de Jesus envolva seu coração, que a sabedoria dos bons espíritos ilumine seu caminho, e que você encontre, na compreensão serena dos fenômenos espirituais, a força para transformar cada experiência, inclusive os sonhos significativos, em degraus para sua evolução e em sementes de amor a serem espalhadas no jardim da vida. Se esta mensagem tocou seu coração, permita que ela desperte em você o desejo de aprofundar seus conhecimentos sobre as leis espirituais que regem nossa existência. Pois quanto mais compreendemos a grandeza da criação divina, mais nos aproximamos do verdadeiro significado da vida, o amor universal, a fraternidade sem fronteiras, a evolução contínua rumo à perfeição que o Pai Celestial reserva para todos os seus filhos, paz em seu caminho, luz em seu coração.